Bem-vindos a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Foi tão bom aprender a arte de ser uma boa mãe, um bom pai, mas hoje nós vamos continuar com o livro de João. Nós hoje vamos ler o capítulo 11 com uma história bem famosa. Então fica conosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos outra vez, então, aqui no Está Escrito Canadá. Como sempre, nós temos o nosso bom amigo aqui, o pastor Dário. Muito obrigado, um prazer estar aqui, pastor. Amém. E antes de começar, vamos orar. Hoje eu queria fazer uma oração específica pelo Joe. O pai dele está no hospital, está doente. Então ora para ele e para todos que estão doentes e que estão a sofrer aqui hoje. Ok, vamos orar. Bondoso Deus, agradecemos a oportunidade de vir a Ti, em nome de Jesus, para colocar em Tuas mãos, Senhor, o Joe, a sua família, especialmente seu pai que está no hospital, queira abençoá-lo, restaurá-lo, e peço que a Tua bênção alcance todos aqueles que sofrem, aqueles que precisam da Tua cura, que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos ouvintes que precisam, Senhor, de saúde e da Tua bênção. Nós pedimos essas bênçãos, continue conosco ao estudarmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar de uma história bem famosa e eu gosto muito porque para mim é uma história de esperança. Nós estamos a viver num mundo com doença, com morte, e é um assunto que muitos de nós pensamos que nós não temos poder contra a morte, né? A morte é aquela coisa que, pronto, todos vamos morrer e é o fim. Yeah. Mas esta história é bem diferente. Fala, quem é o Lázaro? Bom, Lázaro, ele era muito amigo de Jesus. Ele fazia parte de uma família de 3 pessoas, não sabemos em relação aos pais, né? Mas a Bíblia fala de Lázaro, Maria e Marta. Uhum. Eram amigos íntimos de Jesus. E eles moravam numa vila que ficava ali perto de Jerusalém, chamada Betânia. Era parte da grande Jerusalém, diríamos assim. E uma coisa aconteceu entre eles. E eles ficaram realmente preocupados, especialmente as irmãs. Aconteceu com Lázaro, na realidade. Então, é o que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria, pastor, que você pudesse ler para nós, Claro. por favor, o verso 3. Aí começa dizendo exatamente qual era o problema, o que estava acontecendo, porque elas mandaram chamar Jesus. Uhum. Por quê? Vamos ver? Ok, vamos ler então. João capítulo 11, versículo 3, fala assim. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu gosto muito deste versículo porque eu gosto daquela ideia, assim, elas entendiam que Jesus amava Lázaro, né? Eles tinham aquela relação. Sim. Eu gosto de pensar assim, que da mesma maneira que Jesus ama Lázaro, Ele também ama a mim, também ama a ti, também ama a todo mundo, né? Ele quer Com ter certeza. essa relação com pessoas, né? Ele é um Deus de amor. Só que aqui também, uma coisa que é muito importante é, Ele era um bom amigo de Jesus, Jesus o amava, mas não quer dizer que ele não podia ficar doente. Né? Muitas vezes nós pensamos, mas espera, eu sou cristão, eu oro, por que é que eu estou doente? Né? Mas esta história fala plenamente. Não, tu podes ser amado por Deus, tu podes ter uma relação com Deus e ainda ficar doente. Né? Isso é muito importante nós lembrarmos disso. O próprio Jesus, ele disse depois, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uhum. Ele estava ali dizendo exatamente, pastor, como você colocou, que
nós somos seus filhos, podemos segui-lo, servi-lo, amá-lo, podemos ser amigos íntimos de Jesus, como Lázaro era, mas nós estamos nesse mundo de pecado, sujeitos ao sofrimento por diversas maneiras, né? Não importa. Porém, nós vamos aprender hoje, né, o que Jesus ele tem algo a mais aqui, para aqueles que servem. Não é que eles vão sofrer, mas a diferença é que Jesus ele vai estar sempre por perto. Apesar que essa história ela mostra algo diferente. Jesus ele acabou demorando um pouco, né? Porém, acima de tudo, Jesus ele está no controle, ele sabe o que se passa e ele sabe o momento de resolver o nosso problema. Falando sobre esta demora, lê para nós versículos 4 a 7, que fala sobre esse assunto aí. Ok. Vamos ler. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ok, aqui é que fica um pouco estranho, né? Porque a Bíblia fala claramente, ele amava estas pessoas. Quando a pessoa ouve que alguém está doente, a pessoa não espera 2 dias, com né? certeza. Porque ele esperou 2 dias e ainda demorava para chegar lá. Ainda ia ser mais um dia ou 2 dias para chegar a Betânia. O que é que Jesus estava a pensar aqui? Por que é que ele demorou e só depois, ok, agora é que vamos visitar? Na realidade, Jesus ele tinha um plano, ele tinha um propósito, então ele estava em paz, ele estava tranquilo. E é claro, pela história nós entendemos que ele fez isso intencionalmente. Ele ficou 2 dias curando, abençoando, ajudando as pessoas ali. Aí depois de 2 dias ele simplesmente falou, ok, vamos lá? Vamos para a Judéia? Então, Jesus aparentemente ele ficou indiferente à necessidade. E às vezes nós sentimos assim também. Às vezes nós estamos passando por problemas, nós oramos, na nossa visão humana, nós achamos que precisamos da solução naquele momento. Porém, Jesus ele vê tudo aquilo que está envolvido, né? E ele tem um propósito em todas as coisas. E ele sabe o melhor momento. Então, é por isso que muitas vezes nossas orações não são respondidas imediatamente. Muitas vezes é necessário esperarmos um pouco, porque ele tem algo a mais para nos dar. Que se fosse dado naquele momento imediato, muitas vezes nós perderíamos aquela bênção a mais. Então, acima de tudo, pastor Steven, eu creio que nós precisamos aprender a confiar em Jesus, de que ele está no controle, ele tem poder. E no estudo de hoje nós vamos ver que ele tem poder para fazer o impossível. A única coisa que poderíamos dizer assim para nós humanos, né, que nós só não temos solução para a morte, às vezes falamos assim. E é verdade, a gente realmente não tem. Mas nós vamos ver que Jesus ele tem poder até sobre a morte. Eu gosto do que estavas a dizer, porque realmente nós só podemos olhar neste momento. Nós só entendemos o que nós estamos a ver, assim, em frente de nós. Jesus não. Jesus vê o que está em frente dele, mas também vê o futuro, vê os ângulos, vê tudo. Porque quando ele demorou 2 dias, tinha um propósito. Não é que ele não queria saber, não era importante. É porque Jesus sabia que uma coisa estava a acontecer e esse evento era importante, mesmo que nós vamos ver, né? Está conectado com o sofrimento. Mas o fim desse evento é glória. E para Deus é mais importante. Assim, nós pensamos no agora, né? Jesus pensa mais no futuro. O que nós podemos ganhar, o que nós podemos ser, e não só o que nós temos aqui neste momento. Lê para nós vamos ler 11 a 15, e aqui já vai explicar o que Jesus sabia que ninguém sabia. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar.
Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, para o resto do mundo, assim, os discípulos, o que estava na mente deles é: tem um amigo de Jesus que está doente. Porquê é que nós não estamos aí? Porquê é que ele não vai logo? Mas para Jesus é assim: não, Lázaro já morreu. Eu sei o que aconteceu já. E para a glória do milagre que eu vou fazer, eu vou esperar para que todo mundo possa perceber o poder de Deus. Então, podes ver duas maneiras de ver a mesma situação. E quantas vezes que isso não acontece connosco? Quantas vezes que alguma coisa acontece? Porque é que Deus está? Porque é que Deus não mudou isto? Ou porque é que eu estou a sofrer aquilo? E nós só estamos a olhar naquele momento. E Jesus está a dizer assim: olha, é só esperar. Porque o que eu estou a fazer na tua vida faz sentido. E tem um propósito, tem uma razão para o pequeno sofrimento, né, que nós estamos a passar neste momento. Tem uma glória, tem um milagre a chegar. É só ter paciência e, como falaste, né, fé em Deus, fé no trabalho de Jesus. Exatamente. Essa questão de tempo, para nós humanos, eu creio que é um dos maiores desafios. Eu creio que um dos maiores desafios para nós é aprender a esperar. Porque nós estamos acostumados a ter as coisas imediatamente, a estar no controle de todas as coisas. E aqui nós vemos que com Deus não, é Deus que está no controle. E nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que os planos de Deus são melhores que os nossos, os caminhos de Deus são melhores. E essa história realmente ela vai nos moldando, nos ensinando a necessidade de nós aprendermos a esperar, mesmo quando é algo ilógico, quando é algo que nós realmente não conseguimos entender. Precisamos confiar de que Deus está no controle. Exatamente. Assim como aqui, vemos que Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Deixa-me ler o versículo 17, que agora vai explicar muito o porquê. Porquê é que Jesus demorou? Porquê é que ele esperou 2 dias antes de começar a viagem? Deixa-me ler aqui, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Né? E esse número, esses 4 dias, é muito importante para um judeu. Porque naqueles dias eles ainda tinham uma ideia, não está na Bíblia, mas foi uma ideia que eles criaram, que quando uma pessoa morre, o espírito dessa pessoa fica lá pelo menos uns 3 dias. Né? E entre os 3 dias o espírito ainda pode voltar dentro do homem e ele acorda. Se Jesus voltasse ou chegasse lá antes dos 3 dias e fizesse um milagre, as pessoas tinham uma desculpa. Não foi Jesus. É porque o espírito já estava lá e simplesmente voltou e ele nunca morreu completamente. Mas o fato que Jesus esperou 4 dias quer dizer, não, o espírito já sumiu, né? já foi para Deus. Então, realmente, Lázaro estava completamente, 100% morto. Né? E Jesus sabia isso. Ninguém sabia, só ele. Mas com este versículo, e sabendo a história, né, dos judeus, a pessoa já começa a entender, ok, não foi fácil para Jesus. Ele amava Lázaro, ele queria estar lá com ele. Mas ele falou assim, não, para o povo entender a glória de Deus, eu tenho que esperar. Eu tenho que deixar estes 4 dias passar, para depois acordar a Lázaro, né? E deixar que as pessoas entendem a glória, o poder, assim, a esperança que eles podem ter em Deus. Ninguém teria nenhum argumento depois de 4 dias
e nenhuma explicação. Realmente, exatamente era o que Jesus queria, que todos vissem que aquilo realmente seria um milagre. Porque eu creio que 4 dias ele já estava entrando em estado de putrefação. A né? Bíblia até O fala, corpo. as pessoas diziam, não, ele já ia ter um cheiro, né? Não podemos abrir mais, né? Que é um dos próximos versículos. Mas mostra, não, Lázaro está morto. Isso não vai ser só um acidente, não é? Não, ele só estava doente, ou não estava completamente... Não, ele estava morto, e aqui nós podemos ver que Deus tem o poder sobre a morte, né? Amém. A coisa que nós tememos mais é isso, é morrer, né? Quando um pai morre, uma mãe, um filho, avós, né? Amigos, a dor que a pessoa sofre, né? E o medo de um dia vai ser a minha vez. Eu é que vou ser o morto, né? Mas com esta história a pessoa pode ficar assim. Mas nem a morte é maior do que Jesus, né? Jesus, mesmo nesse sentido, tem poder. Bem, essa é uma mensagem de esperança para tantos hoje que têm perdido seus entes queridos, ou pessoas que estão sofrendo, e até, diríamos, pessoas que têm medo da morte. Porque quando nós temos a Jesus como nosso Senhor, nós cremos nele, nós somos seus amigos íntimos, nós podemos ter a mesma certeza que Lázaro teve, que a família teve ali, dessa esperança que Jesus estava ali para trazer para eles. Mesmo que demore, mas ele está no controle, ele tem poder, e nós temos assim muitas mensagens na Bíblia, muita mensagem de conforto. Nós vamos ver ainda no restante dessa história uma mensagem especial para todos aqueles que perderam seus entes queridos. Mas voltando sobre esse assunto de ter medo da morte, Jesus faz uma coisa bem interessante, e não é só ele. Nos outros livros da Bíblia também usa essa palavra. Quando fala, os discípulos até ficaram confusos, né? Porque Jesus falou assim, não, ele só está a dormir. Eu vou lá para acordá-lo. Por que é que Jesus falou assim? Porque ele depois fala, não, ele está morto. Mas por que é que Jesus usa essa palavra dormir? Paulo também usa, Pedro também usa. Qual é o sentido? Por que é que eles usam essa palavra? É interessante que ao usar essa palavra, Jesus, ele ajudou não só os discípulos e as pessoas naquele momento, mas a todos nós hoje. Porque a morte é como um sono, é um estado de inconsciência. Ou seja, a pessoa quando morre, ela não tem parte sobre nada do que acontece aqui neste mundo. É isso que a Bíblia ensina. Ou seja, o espírito volta para Deus e o corpo está ali e vai virar pó novamente. Então, o sono é porque quando nós dormimos, nós ficamos inconscientes, não temos noção do que acontece ao nosso redor. Então, a morte, ela tem esse mesmo sentido. Então, quando morrermos, é como se nós estivéssemos dormindo. É claro que Jesus ele vai acordar no momento certo a cada um dos seus filhos. Quando ele voltar, ele vai chamar a cada um para que volte à vida. Não é isso? E isso é muito importante, porque, então, como um sono, né? Quando uma pessoa dorme, pode ser, vamos dizer que é 9 da noite. Quando a pessoa acorda, ele não percebe o tempo que passou. Né? Pode ser 9 da manhã no próximo dia, mas a pessoa, parece que eu fechei os olhos e abri. Foi só um segundo. Então, a morte também é assim. A pessoa, até podemos usar Adão. Então, Adão já morreu há milhares de anos atrás. Ele morreu, fechou os olhos, mas para ele fechou e abriu. Né? Um dia ele vai ser ressuscitado por Jesus, né? Jesus vai acordá-lo nesse sentido. E para Adão vai fazer, passou só um segundo. Só que passou milhares de anos. Que é muito importante. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu estou com medo porque, assim, a minha primeira esposa morreu. Eu agora vou casar com outra. O que é que ela está a pensar? O que é que ela está a ver que eu agora estou com outra mulher? Mas não é assim, né? Porque a primeira esposa é como se estivesse a dormir. Não está a ver, não está a ver a história, o que está a acontecer no mundo. Ela só está a dormir, como um sono mesmo, e um dia vai acordar. Então é muito importante perceber isso.
e também dá conforto, porque realmente não é preciso ter medo. Esta morte aqui neste mundo, para Deus é um sonho. É só fazer um pouquinho de barulho e nós acordamos. Né? Que vamos ver, é exatamente assim que vai acontecer. Vamos continuar então. Há uma conversa aqui entre... Marta vai fazer uma pergunta aqui, ou vai falar uma coisa. Lê para nós versículo 21 e 22. 21 e 22. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu posso ouvir assim o sofrimento na voz dela, né? Se tu estivesses aqui, se tu não demorasses, né? Porque eu nem sei se ela sabia que Deus ficou lá 2 dias esperando, né? Se ela soubesse isso, eu penso que ela até ficava zangada, né? O quê? Esperaste 2 dias, né? Mas ela ainda tem esperança, mas ainda sei. Se tu falares uma coisa, se tu pedires alguma coisa de Deus, que Deus vai te ouvir. Deixa-me ler a resposta aqui de Jesus, 25 e 26. Fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta forte, né? Porque ela falou, não, eu ainda creio, mas o que Jesus está a dizer é, ok, tu crês, mas crês em quê? Qual é o limite da vossa fé, né? Porque ele está a dizer, olha, nem a morte, mesmo se uma pessoa morrer, nos meus olhos não estão mortos, estão só a dormir. Ninguém que está comigo vai morrer eternamente. Isso é uma promessa para viver com isso, né? Quem é que pode ter medo depois de uma promessa assim? Não há por que temer. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, é uma mensagem para nós, para toda a humanidade neste mundo de pecado, essa lembrança, essa promessa maravilhosa de que Ele é a vida. Ele pode resolver o maior problema do ser humano, né? Que é a morte. Porém, nós temos aí essa história em que Jesus ele conforta Marta, Maria, nesse momento, ao dizer que ele tem poder, sim. Mesmo que a pessoa esteja morta, ele tem poder de fazê-la reviver. E o fato é que todos nós sabemos esse sofrimento. Todos nós perdemos alguém, né? Eu penso que não há família neste mundo que não já passou esse sofrimento, né? De perder alguém, de ver a morte na família, com os amigos. Mas o que é importante, que eu gosto muito desta história é, ok, nós lemos Jesus a falar que Ele é a vida, que Ele tem poder. Mas o que eu gosto desta história é que Ele faz mais do que só falar. Nós agora vamos ver a realidade, nós vamos ver Jesus em ação, né? Lê para nós a parte principal desta história. Fala os versículos que tu queres ler aqui. Ok, vamos ler o verso 35 e depois vamos ler o 38 em diante. Jesus chorou. É bem curto, mas é importante, né? Jesus, ele se identificou conosco, ele sentiu a dor da perda de alguém. Vamos ler então dos versos 38 ao 40. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Uau! Que mensagem maravilhosa. A promessa de Jesus, mesmo comovido diante daquela cena, que era o seu amigo íntimo e ele mesmo tendo poder, ele sentiu o que Marta estava sentindo, o que Maria estava sentindo. Deixa-me ler o resto aqui, 41 a 44. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixam-no ir. Amém. Que história maravilhosa, essa história de Lázaro. Que esperança traz a todos nós que vivemos neste mundo de sofrimento e de morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Nunca se esqueça de que Ele que nos criou, Ele tem o poder de nos trazer a vida. Que esta mensagem possa confortar o seu coração e que você sempre se lembre de Jesus e coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Convido você a orar comigo neste momento. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo estudo que tivemos através da história de Lázaro, onde pudemos, Senhor, aprender de Jesus que não importa o tempo, mas Ele está ciente dos nossos problemas, está disposto a nos ajudar no tempo certo, pois Ele tem poder de resolver qualquer problema. Ajuda-nos todos a nos colocarmos em Suas mãos e viver por Ele e confiar de que Ele tem poder para resolver até mesmo a morte. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Se você perdeu alguém na sua vida, algum ente querido, e gostaria de saber o que há além da morte, nós queremos oferecer a você esta revista gratuitamente. Apenas anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente chegamos ao fim deste episódio, podíamos falar tanto sobre este assunto, mas queria dizer obrigado pelo pastor Dário estar aqui. Eu que agradeço. E fica connosco na próxima semana. Hoje nós falamos sobre Lázaro, mas na próxima semana nós vamos falar sobre a irmã Maria. Então fica connosco na próxima semana. Mas lembrem que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.